Bem com vocês? Boa tarde, Gabriele, tudo bem? Estão conseguindo me ver e ouvir bem direitinho? Tá? Pelo visto sim, né? Pelo que me consta aqui, tá tudo ok. Gente, se tiver alguma dificuldade para vocês conseguirem me visualizar ou escutar alguma coisa, só falar. Boa tarde, olha quanto boa tarde. Então, beleza, gente. Mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos por neste ambiente virtual, para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Para mais uma aula de filosofia, sociologia, enfim, né? Para investir pesado aí na preparação de vocês para a prova do Enem. Tudo bem, Eduardo? E aí? E aí? Então, vamos lá. Gurizada, a gente tem trabalhado aí um conteúdo que é bastante inicial da filosofia, especialmente ela, né? E por razões que eu já justifiquei, a gente está começando por ela. E eu tenho apresentado para vocês algumas coisas bem básicas, né, bem definidoras de tudo aquilo que a gente vai ir construindo. Então, essa parte inicial do conteúdo, ela é realmente muito importante, por uma dupla função, né? Primeiro, porque essas coisas caem diretamente na prova. Segundo, porque a partir delas é que a gente consegue elaborar os nossos raciocínios para compreender o que vai vir ainda ao longo do ano aqui nas nossas aulas. Tranquilo? E aí a gente sempre tem uma preocupação, gurizada, quando a gente está dando aula em cursinho pré-vestibular, e principalmente disciplinas como essas, em tentar dar uma nivelada assim, né? Porque eu, entre vocês aí, tem gente que preparação na escola de filosofia, sociologia, ainda está tendo, né? De repente alguém está no colégio ainda. Tem gente que não teve uma preparação tão boa assim. Tem gente que não lembra de muita coisa. Então a gente tem que sempre estabelecer um ponto de partida que seja bacana e que sirva para que todo mundo consiga relembrar o que já sabe e, ao mesmo tempo, para quem não sabe, aprender, né? Ver pela primeira vez. Acho que a gente tem conseguido fazer uma boa coisa nessa direção, né? Pelo menos pelo retorno assim, que eu recebo de vocês aqui, tá? E hoje a gente vai dar continuidade. Gurizada, o que a gente tem trabalhado, né, da parte inicial assim, do conteúdo de filosofia, dentro daquela periodização que a gente fez, é basicamente o período pré-socrático, né? Até esse primeiro momento, que é o que vocês têm no material, né? Vocês têm esse material aí, pelo menos digitalizado, né? Então é sempre bom dar uma olhadinha nele depois. A gente ali já na nossa página 1, a gente já tem esse ponto de partida e a gente tem o período pré-socrático, né? Do qual eu já vinha falando com vocês aí nas aulas anteriores. E aí eu queria saber de vocês hoje, agora aqui. Gente, sobre pré-socráticos, o que a gente deu uma olhada até aqui, está tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Ou tem alguma grande dúvida, né? A gente retoma isso e aí quando tudo isso estiver muito bem esclarecido para vocês, estiver muito bem consolidado como conhecimento, aí a gente passa para Sócrates. E junto com Sócrates, a gente começa a ver uma série de outros temas como democracia, cidadania, demagogia, sofistas, né? Então, para a gente dar esse salto para outra parte aqui do conteúdo, entrando assim já no período socrático, tem que estar tudo ok com esse período inicial pré-socrático aqui que a gente tem, beleza? Então, eu só queria retomar, né, alguns pontos com vocês antes da gente partir. E aí eu queria partir para a próxima parte, né? Gente, eu queria que vocês usassem o chat aqui para colocar dúvidas, assim, coisas que de repente possam estar inquietando vocês e nessa aula de hoje eu vou respondendo, tá? Mas só para a gente começar, vamos retomar aqui que a gente está trabalhando os pensadores pré-socráticos, né? O período pré-socrático, assim, do pensamento grego, que vai ali mais ou menos do século 7 ao século 5 antes de Cristo, certo? Me perdoem se está um pouco repetitivo, mas eu só estou revisando para a gente poder fazer a devida amarra, né? E que é o ponto inaugural da filosofia. E aí, dentro do que a gente chama de pensamento pré-socrático, gurizada, a gente tem uma série de escolas, a gente tem uma série de correntes de pensamento, né? E aí é que vale a pena a gente pensar, assim, do ponto de vista até metodológico, né? Do ponto de vista até didático. Por que é importante a gente dividir os pré-socráticos em escolas? Porque eles são muitos pensadores para lembrar. E olha que eu coloco para vocês aí só os principais mesmo, né? Aqueles que geralmente têm aparecido nas provas. Então, é sempre muito importante que a gente agrupe eles, cada um dentro da sua escola, ou seja, da sua linha, da sua corrente de pensamento, do seu domínio teórico, para que vocês consigam lembrar deles com um pouquinho mais de facilidade. Então, a gente tem as escolas pré-socráticas, e a primeira dessas escolas é a chamada escola jônica, tá? Vamos lembrar disso, e fazem parte dessa escola Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, que a gente já falou bastante sobre ele, Anaximandro,
Anaximandro, né? Vamos ver aqui, também de Mileto, Anaxímenes de Mileto e Heráclito de Éfeso, né? Heráclito de Éfeso, beleza, gurizada? Então, são os grandes inauguradores da filosofia, né? Chamada Escola Jônica, ficava na Jônia, colônia grega, né? No atual território turco. E aí, na Jônia, ficavam cidades importantes como Mileto e Éfeso, né? Da onde vinha Heráclito. E aí a gente tem depois a chamada Escola Itálica do pensamento pré-socrático, só para a gente relembrar, né? Que a gente tem Pitágoras como o principal representante e que já é aquela escola mais matematizada, né? Aquela escola assim mais abstrata, né? Que já desenvolve o pensamento assim mais ou menos numa outra direção, né? Trabalhando muitas coisas que depois na própria matemática vão se consolidar e estão presentes aí como conteúdo para vocês até hoje no colégio, desde o ensino fundamental. Então, esse Pitágoras aqui é aquele mesmo que aparece para vocês lá. No meu tempo, gente, não tinha nono ano no ensino fundamental, mas a gente via coisas sobre Pitágoras em matemática, eu me lembro lá que pelo sétimo, oitavo ano, né? Alguma coisa assim. Eu não sei como está isso agora, né? Porque eu não dou aula para ensino fundamental, beleza? Né? Mas é basicamente isso. Então, a gente tem a escola itálica com Pitágoras, né? A gente tem depois a chamada escola eleática. Gente, uma dica que vale ouro para vocês. Parmênides e Zenão de Eleia fazem parte dessa chamada escola eleática, vamos lembrar deles, né? Parmênides e seu discípulo Zenão. Então, a escola leva esse nome porque ficava numa cidade grega chamada Eleia, né? Que ficava no atual território da Itália, perdão, né? Da Península Itálica. Até aqui a gente tem um mapinha, né? Que é o mesmo mapa que eu coloco aí no material de vocês, na verdade é o mesmo livro. Né? Quando a gente olha aqui para o mundo grego, basicamente o que a gente conhece como Grécia Antiga, a parte principal é isso daqui. Tem a própria península ali, então ficavam Atenas e Esparta, né? E o que é a Grécia hoje, como Estado Nacional moderno. Mas também faziam parte do que a gente chama de Grécia, a atual Turquia, né? Ou seja, a Jônia, como os gregos chamavam, e também boa parte da Península Itálica, incluindo também a Sicília, né? Essa partezinha aqui que já é fora da botinha, né? Que é o mapa da Itália, mas que é a Itália também, Sicília. E meus antepassados, alguns deles vieram de lá. Né? Então, de repente, quem tem ancestrais italianos aí, né? A origem é siciliana. A maioria dos italianos que vieram como imigrantes, né? Para estabelecer colônias no Rio Grande do Sul e outros lugares vinham da Sicília, né? Sul da Itália, mas especialmente ali a Sicília, certo? Tá, gurizada? Então, assim, escola itálica, a escola eleática, vocês coloquem aquele asterisco do lado dela, que é uma escola bem diferentona, né? A escola eleática tem características diferenciadas, principalmente porque os dois pensadores dela não acreditam em arqué, né? Que são Parmênides e Zenão. Eles não acreditam que o universo tenha surgido a partir de um elemento qualquer, né? Eles acham que o universo é eterno, sempre existiu, etc, 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 né? Aí depois, gurizada, a gente vai ter a escola da pluralidade, né? Que é aquela escola que é liderada por Empédocles, né? Empédocles de Agrigento, né? Empédocles de Agrigento, que Agrigento ficava na atual Sicília, né? Não, gente, o Eduardo está perguntando ali se eu já falei de todas. Eu creio que eu ainda não terminei todas elas com vocês, tá? Por isso que eu estou começando por aqui, para a gente fazer de novo esse sobrevoo, né? E aí eu creio que faltou falar para vocês um pouquinho mais sobre a escola eleática e a pluralidade, né? Justamente essas que eu estou falando agora, beleza? E aí, mas a gente tem que estabelecer um contexto, né, para poder continuar o trabalho, né? E a gente tem, então, a escola da pluralidade, Empédocles de Agrigento. Agrigento ficava ali, então, na atual Sicília, beleza? Ficava por ali, né? Sor, tu pode enviar exercícios sobre essa parte de pré-socráticos? Pesquisei e não achei muita coisa. Vinícius, olha só, vocês receberam o livro, né, do curso, o livro de Filosofia e Sociologia, tá? O Leandro comentou comigo que vocês tinham recebido digitalizado, né? Quem não tem o livro físico tinha recebido digitalizado. Dá uma espiadinha nisso, porque esse livro que vocês então têm aí de Filosofia e Sociologia, eu mesmo que fiz. E nesse livro eu coloquei várias questões, tá bom? Se a dúvida do Vinícius é a dúvida de mais gente, só para vocês terem ideia, ó, já aqui na página 5, né, aqui na parte de filosofia, já tem uma lista de questões, então tem questões de pré-socráticos ali, e aí depois tem uma outra lista que se estende ali, a partir da página 6, né, página 7,
até chegar ali na página 8, então está recheado de questões sobre pré-socráticos, né, sobre a parte inicial da filosofia. Então está aqui. Tá? Eu posso até enviar questões complementares para vocês depois, né, para além dessas que estão no livro aqui. Mas primeiro dei uma espiadinha, porque essas aqui foram especialmente selecionadas pela qualidade delas, né, pela afinidade que elas têm com a maneira como a gente vem trabalhando aqui esses pensadores, beleza? Tá, Vinícius? E se por acaso tu não tiver recebido o livro assim digitalizado, dá um toquezinho pro curso, dá um toquezinho pro Leandro que ele envia. Mas ele me comentou que tinha enviado já para vocês, tá? É o seguinte, tá, gente? A escola eleática, então, a gente vai ter Parmênides e Zenão, a gente tem a escola da pluralidade com Empédocles e a gente tem uma escola, e aqui é um ponto novo, né, para falar para vocês, a gente tem uma escola, gurizada, que é a chamada escola atomista, tá? E prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A gente pode entender os atomistas de duas maneiras. Quem são os atomistas? São aqueles pré-socráticos que achavam que o universo era formado por átomos e espaços vazios, né? E dois deles são nomes bem importantes e bem destacados, né? Leucipo de Mileto e principalmente seu discípulo Demócrito de Abdera, né? Que é o mesmo Demócrito, aquele que nas aulas de química vocês já ouviram falar e tudo mais, né? Então, esses pensadores atomistas, eles são os últimos pré-socráticos, né? Eles já estão vivendo numa fase final do período pré-socrático. A gente pode classificá-los de duas maneiras diferentes. Então, prestem bem atenção, tá? A primeira maneira é colocá-los como membros da escola da pluralidade, junto com Empédocles, né? Porque o pensamento deles não deixa de ser uma derivação do pensamento de Empédocles, né? Alguma coisa assim nesse sentido, beleza? Ou, de acordo com outras classificações, o pensamento atomista, pré-socrático atomista, pode ser uma escola separada, né? E assim eu vou colocar separado para vocês aqui no chat, né? Então, vamos colocar Leucipo, né, de Mileto e Demócrito, tá, gente? Então, prestem bem atenção nisso, tá? Se alguém não entendeu, é só me dar um toque aqui. Ou os atomistas podem ser vistos como membros da escola da pluralidade, ou eles podem ser vistos como fundadores de uma quinta escola, né? Que é essa chamada escola atomista, como eu estava colocando aí com o auxílio do chat, tá? Vamos ver, pergunta do Eduardo. O que é importante saber sobre Itálica? E qual era o arqué que eles acreditavam? Era a própria matemática? Não, é a partir daí que a gente retoma, né? Não a matemática, mas os elementos importantes assim da matemática. Gurizada, quando a gente fala de escola itálica e a gente fala de Pitágoras, a gente está falando de um pensador que dizia que a arqué são os números, certo? Que a arqué são os números. E somente tendo os números é que a gente consegue fazer a matemática se desenvolver, né? Mas a gente precisa dos números como entes matemáticos, como unidades elementares da matemática, para que ela possa existir. Então, anotem aí, tá? Escola itálica, Pitágoras achava que a arqué eram os números. Aí, gurizada, que a gente precisa fazer uma espécie de reflexão, fazendo até uma espécie assim de comparativo, tá? Quando a gente olha para a escola itálica, para Pitágoras, e se a gente compara ela com a escola jônica, por exemplo, a gente já percebe que tem uma grande diferença. Que diferença é essa? Para o pessoal da escola jônica, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, né, Heráclito, a arqué era sempre um elemento concreto, né? A água, ou é o ar, ou é o fogo, né? O Vinícius dizendo, não tinha visto, vi só a página que estávamos estudando. Beleza, Vinícius, assim, se tu quiser depois, né, eu até posso encaminhar para vocês minhas questões, né? Não tem problema nenhum, tá? Dá uma olhadinha nessas. Gente, não precisa pedir desculpa, cara, que isso? Gurizada, deem uma olhada nessas páginas, tá? Nessas questões que vocês têm aí, tentem fazer, vejam se as aulas já estão ajudando vocês. A gente teve pouca aula até aqui, a gente ainda está no começo do conteúdo, né? Mas vejam se isso está ajudando vocês já a resolver as questões. E aí, dúvidas que vocês tiverem sobre as questões, o espaço aqui nas nossas aulas semanais sempre vai estar aberto para tirar também, tá bom? Então alguém pode chegar na próxima aula e me dizer, senhor, eu estava tentando fazer, sei lá, questão 3 ali da página tal e não entendi direito alguma coisa. Escreve aqui, fala aí, não tem problema nenhum, né? A gente está aqui justamente para ajudar vocês para fazer esse papel, certo? Bom, voltando aqui para o nosso conteúdo. Quando a gente compara, então, a escola jônica e a escola itálica, a gente percebe que tem uma certa diferença, né? A escola itálica, Pitágoras especialmente, tem um pensamento mais abstrato. Ele vai dizer que a arqué é formada por
entes abstratos, ou seja, números, né? Enquanto para o pessoal da escola jônica, a arqué era algum elemento concreto. Então, dá para a gente dizer, né? Júlia, qual a principal característica da escola da pluralidade? Já chego lá, Júlia. Daqui a uns 5 minutos eu vou estar falando disso já, tá? Gente, então tem uma diferença entre as escolas, e é justamente por isso que a gente consegue agrupar de maneiras diferenciadas assim os pensadores pré-socráticos, né? Em escolas diferentes, quer dizer, em grupos diferentes. E quando a gente para olhar para o pensamento de Pitágoras, e a gente se pergunta por que ele dizia que os números é que criam todas as coisas, né? É simplesmente porque ele, percebendo a realidade, se deu conta de que tudo que a gente pode perceber é repleto de números. Embora os números não apareçam assim de uma maneira concreta, a gente tenha que inferir a existência dos números das coisas nas coisas através do raciocínio, através do pensamento, né? Mas os números estão ali. Ó a minha canequinha de café aqui. Quem é que tem uma canequinha como essa aí? Né? Uma canequinha assim de metal. Quantos números tem aqui, gurizada? Né? A gente já olha para a caneca e já pensa, bom, ela é uma caneca, então a gente já tem um número associado, uma unidade, né? Ela é ela não são 2 ou 3 canecas, é uma, já se extrai um número. A gente pode, por exemplo, pegar a boca aqui da caneca e medir essa circunferência, e aí a gente pode medir algum raio aqui, a gente pode medir, por exemplo, se eu largar essa caneca no chão, né? A gente pode medir a altura dela em relação ao solo? Sim. Ela tem uma massa que a gente pode medir, um peso, alguma coisa assim? Sim, né? Ela tem, por exemplo, um valor de mercado, se eu resolver vender, né? Por quanto eu posso vender uma canequinha dessas? Entende? Então tudo está repleto de números. Pitágoras pensava assim, os números não são visíveis, a gente consegue descobri-los nas coisas através do pensamento, mas eles estão nas coisas, né? É como vocês indo fazer uma roupa sob medida, um vestido, um terno, alguma coisa assim. Gurizada, quantos números a costureira ou o alfaiate consegue extrair do corpo de vocês com a fita métrica, né? O comprimento do braço, da perna, porque o pescoço, a gola, não sei o que lá, a manga tem que ter não sei que largura, né? Então, quem já fez uma roupa sob medida sabe. Então, tudo está repleto de números. E a arqué, portanto, para eles são os números, tá? E estou voltando a isso, né? Que eu acho que é bem importante. Então, para Pitágoras, a arqué são os números. Pitágoras é um cara que influencia muito depois a arquitetura grega, né? Quando a gente pensa naquela arquitetura que vai ser feita até um pouquinho depois, no período clássico, a gente olha lá para o Pártenon e ele é geometricamente perfeito, completamente equilibrado, né? Aquela coisa toda. A gente vê que tem muitos princípios de Pitágoras ali presentes também, porque ele também desenvolve princípios como simetria, harmonia, proporcionalidade, a estatuária grega, a gente vê aquelas estátuas, né, que retratam corpos absolutamente proporcionais. Agora, praticamente não existe corpo assim. O corpo do ser humano, em geral, é assimétrico. Tem gente que é mais cabeçuda, que tem o braço mais comprido, ou mais curto, ou mais não sei o quê. Daqui a pouco tem um cara que não é muito alto, mas calça 44. Daqui a pouco, entende? O corpo humano é muito mais assimétrico do que simétrico. Mas a estatuária grega, utilizando não a referência humana concreta, mas utilizando princípios como harmonia, simetria, proporcionalidade, que Pitágoras acaba desenvolvendo, né? Acaba sofrendo uma grande influência também. Acho que é uma outra coisa importante, interessante para a gente lembrar aqui. Certo? Gurizada, escola eleática não acredita em arqué. Então anotem isso aí. A escola eleática não acredita em arqué. Por isso que ela é diferentona. Por isso que eu pedi para vocês colocarem um asterisco do lado do nomezinho dela, né? Quando a gente fala de Parmênides e quando a gente fala de Zenão, que são os pensadores dessa escola, né? Quando a gente fala desses dois, a gente está falando de dois pré-socráticos diferentões, né? Está falando de dois pré-socráticos que não acreditam que exista um elemento que criou todas as coisas, justamente porque Parmênides e Zenão, os eleatas ou eleáticos, são pensadores que acham que o universo é eterno, né? E aí que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Gente, se o universo é eterno, então ele nunca foi criado. É uma questão de lógica. Ah, ô senhor, como assim, né? Como assim ele nunca foi criado? Ele existe, mas nunca foi criado? O universo existe sem que nunca tenha sido criado? Sim, exatamente. Né? Por quê? Ele sempre existiu. Se a gente aceita que o universo é eterno, a gente tem que abolir qualquer discurso criacionista, seja religioso, seja científico. Por quê? Porque ele sempre esteve aí.
quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa geralmente em eternidade como se fosse daqui para frente, né? Do presente em direção ao futuro. Mas o que a gente não para lembrar muitas vezes, e aí que é a importância de definir conceitos, né? Como eu vivo dizendo para vocês, é que eternidade também é daqui para trás, né? O que é eterno sempre existirá, mas também sempre existiu. Então o universo nunca foi criado porque ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que ele não tenha existido, né? Então essa é a ideia principal assim da escola eleática, tá, gurizada? Então por isso que ela é diferentona. Não acredita em arqué, acredita já em eternidade. Então a gente ouve falar dessas coisas, né? Ah, ô senhor, mas espera aí, lá no ano de 1600, né? Já na Idade Moderna, muito tempo depois da Grécia, Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Inquisição por afirmar que o universo era infinito, e aí a igreja não perdoou ele por isso e tal. Então não foi Giordano Bruno o primeiro a dizer que o universo é infinito e eterno e coisa assim, né? Ele foi o primeiro a dizer isso na Idade Moderna, mas lá no mundo grego a gente já tinha um Parmênides afirmando esse tipo de coisa, gurizada. Então sempre é importante lembrar disso, certo? Então quando a gente fala de escola eleática, quando a gente fala principalmente de Parmênides, tem uma palavrinha, tem um conceito associado que é o conceito de uno, o uno de Parmênides, o uno de Parmênides, né? O uno, mille, fire, 1.0, não, né, gente? O uno, no sentido de que ele entendia o universo como uma coisa só, eterna e infinita. Aí é que tá, outra coisa importante para vocês anotarem. Por uma questão de lógica, tudo aquilo que é eterno é também infinito e vice-versa, beleza? Eternidade e infinitude são dois conceitos indissociáveis. Por quê? Uma coisa que nunca vai acabar no tempo também não pode acabar no espaço, né? Seria bastante contraditório, inclusive do ponto de vista do que a física hoje pode nos afirmar, né? É uma discussão um pouco mais complexa, a gente não tem muito tempo hábil aqui para entrar, mas quando Einstein fala em relatividade, né, por exemplo, né, da questão do condicionamento da passagem do tempo ao espaço e etc., ele está falando um pouco sobre essas coisas também, né? Mas é uma constatação que um cara como Parmênides, lá no mundo grego antigo, já fazia, ainda que talvez até de uma maneira assim um pouquinho intuitiva, né? Então, para ele, o universo é eterno e infinito, e para o seu discípulo Zenão também será assim, né? E sendo infinito e eterno, o universo é imóvel. Galera, lembrem-se sempre, tá? Quando a gente fala de Parmênides, da escola eleática, a gente está trabalhando com o princípio do imobilismo. Até já caiu uma questão no Enem sobre isso, tá? Imobilismo. Parmênides e Zenão, então os eleatas, acreditam que o universo é imóvel, que o universo não se move e que todo movimento que a gente percebe. Vocês estão olhando para a minha câmera aí, vocês estão vendo que eu me mexo aqui, estou falando com vocês, gesticulo com as mãos, né? Parmênides diria, todo movimento não passa de ilusão dos sentidos, o movimento não acontece, beleza? Ele é defensor do imobilismo e ele tem argumentos lógicos para demonstrar que todo movimento, na verdade, não passa de uma ilusão da gente. A gente precisa explanar um pouco mais sobre essas coisas, né? Pensar um pouco mais, raciocinar um pouco mais para compreendê-las, mas de alguma maneira é o que ele está falando para nós, né? Então, por que ele fala isso, né, gente? Bom, vamos pensar no seguinte, se o universo é infinito e eterno, ele não se move simplesmente porque ele não tem para onde se mover, né? Ele não se move simplesmente porque ele não tem nenhum espaço dentro do qual ele possa se mover. Ele já é o espaço. Ele já é a totalidade de todos os espaços possíveis. É meio louco esse papo, né? Mas é mais ou menos por aí que ele está encaminhando o pensamento dele, que ele está encaminhando as ideias dele, né? Tudo aquilo que se move, gurizada, se move porque está dentro de algum espaço. Imagina que tem alguma coisa se movendo aqui dentro, né, dessa caneca. A gente só consegue ter alguma coisa se movendo quando essa coisa tem algum espaço ao redor de si para se mover. Ou seja, tudo aquilo que se move dentro de um espaço, então a coisa que se move é finita. Somente as coisas finitas podem se mover. Elas têm que ser finitas para poderem estar contidas dentro de algum espaço. Entendeu? Agora, como o universo é infinito, ele não está contido dentro de espaço nenhum. Ele já é o próprio espaço. Então, para onde é que ele vai se mover, né? Então, é mais ou menos por aí o encaminhamento que ele dá, né? Então, ele afirma para nós. Parmênides é o primeiro que afirma para nós, né? Uma coisa é o que a gente percebe através dos sentidos. Outra coisa é o que a razão nos mostra.
Então, Parmênides vai apontar que o ser humano é um ser contraditório. O que a gente percebe através dos sentidos não é necessariamente verdadeiro. Aquilo que a gente consegue descobrir, formular através do intelecto, através do raciocínio, é que pode nos encaminhar mais para a verdade das coisas, né? E esse ponto, ele vai ser bem desenvolvido mais tarde por Platão, né? Platão, digamos assim, 150 ou 200 anos depois, vai ser o grande herdeiro de Parmênides, e aí justamente Platão é o que vai desenvolver aquela teoria de que os sentidos não podem dar conhecimento, de que o conhecimento puro vem das ideias puras, e assim vai, né? Mas essa problemática ela já começa aqui no pensamento pré-socrático de Parmênides. Então, ele está dizendo para nós, ignorem o que os sentidos mostram, não há movimento possível. Se o universo é infinito, ele não tem para onde se mover, né? Ele não está contido dentro de nenhum espaço, então ele vai se mover dentro da onde? Dentro do quê? E aí alguém poderia argumentar, mas espera aí, o universo em si não pode se mover, mas dentro dele não pode haver movimento, e aí Parmênides rebate, olha, se o universo é infinito, qualquer trajetória dentro do infinito vai ser também infinita. Então é uma ilusão a gente acreditar que um corpo ou uma partícula pode se mover do ponto A ao ponto B, como vocês aprendem lá em MRU, MRUV, né? Aquelas coisas que a física moderna veio a desenvolver mais complexamente, assim, né? Gente, dever de casa para vocês. Deem uma espiada nos paradoxos de Zenão. Deem uma pesquisadinha no pensamento do Zenão de Eleia, que é o principal discípulo aqui do Parmênides, para vocês terem uma ideia do que ele queria dizer com essas coisas. O fato, gurizada, é que esse pensamento do Parmênides vai gerar um grande conflito de ideias na história da filosofia, que é o primeiro grande conflito. E aqui eu abro um parênteses, assim, que é para vocês raciocinarem sobre uma coisa que é bem importante. Uma boa maneira, uma boa estratégia para a gente entender filosofia, e um pouco acontece também isso com a sociologia, é a gente conseguir entender os conflitos de ideias que existem dentro dela, né? Porque a filosofia ela é marcada por muitos e muitos confrontos. Em todas as épocas a gente vai ter pensadores brigando entre si para ver qual explica melhor a realidade, um tentando refutar o outro, né? Isso vai acontecer já aqui no período pré-socrático. Mais tarde, Platão e Aristóteles brigam. Mais tarde, a gente vai ter na Idade Moderna racionalistas e empiristas brigando. Mais tarde, a gente vai ter liberais e marxistas brigando, e assim vai. Os confrontos de ideias, né, eles são uma característica da história da humanidade também. A humanidade faz guerras, os países entram em guerras entre si por motivações econômicas, territoriais, religiosas e tudo mais, étnicas, né, e os pensadores também entram em confronto por causa das suas ideias, né? Tentando defender pontos de vista que tem outro pensador tentando refutar. Então, Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, aquele grande filósofo do século XIX, dizia uma coisa mais ou menos assim, que filosofar geralmente significa filosofar contra alguém. E se a gente olha para a história da filosofia, a gente percebe que isso é muito verdadeiro, isso que o Nietzsche estava falando. Quando a gente vê, por exemplo, que Sócrates estava filosofando para brigar com os sofistas, né? Nós vamos ver isso depois. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, que os filósofos do iluminismo, né? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, lá no século XVIII, na França, estavam elaborando suas ideias contra os Bourbon, contra o absolutismo. Então, filosofar realmente é filosofar contra alguém, contra algo, contra um outro pensador, contra uma religião, contra um regime político qualquer, né? Então, e já que no período pré-socrático a filosofia vai mostrar essa marca, né, galera? Vai mostrar essa marca de confronto. Então a gente vai ter um confronto que vai opor dois pensadores. A gente volta lá na escola jônica e busca o nome do Heráclito, né? Heráclito, né? Heráclito defende uma tese, gurizada, chamada mobilismo, né? Heráclito pensava totalmente diferente de Parmênides, eu estou colocando isso aqui para vocês, né? E aí a gente vai ter Parmênides defendendo, então, o imobilismo, né? Mobilismo versus imobilismo. Vamos botar aqui Parmênides, e aí vocês anotem, tá? Peguem aí o papelzinho de vocês, né? Peguem aí o caderno, a beirada do livro, seja lá onde for que vocês estejam anotando isso, e gravem certas informações aqui que são bem importantes, tá? Então, Heráclito, mobilismo versus Parmênides, imobilismo, né? Enquanto Parmênides defende que nada se move, que está tudo parado e que todo movimento que eu acho que está acontecendo não passa de ilusão dos meus sentidos, porque a mente prova para mim, logicamente, que o movimento não tem como acontecer, Heráclito dizia o contrário. E aí os dois vão brigar. Heráclito é o pensador que dizia, ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio.
né, ele tem uma ideia assim de fluxo. Então vamos botar aqui, para o nosso amigo Heráclito, a realidade se caracteriza por um fluxo permanente. Então tem algumas palavrinhas que caracterizam bem, né, o pensamento dele, que é o fluxo, que é o devir, né? Então o que é o fluxo? É aquela metáfora do rio que ele faz. É uma metáfora, né? Ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque se eu me banhei no rio hoje, alguém aí já tomou banho de rio? É gostoso, né? Um dia bem quente, assim, né? E aí tu entra naquele rio, te banha, aí no outro dia tu quer ir lá de novo. Eu gostei, vou tomar outro banho. Mas já não é o mesmo rio, porque as águas que te banharam ontem já foram. Essas águas que vão te banhar hoje são outras. E tu mesmo está modificado de um dia para o outro, né? Então é uma metáfora que ele faz, dizendo que tudo está mudando permanentemente. Ou seja, tudo que existe é o devir. É o devir. Devir significa o que está por vir. É aquela ideia assim do Cazuza, né? O tempo não para. Né? O tempo não para. O tempo não estanca. O tempo não congela. O que eu falei para vocês um segundo atrás já é passado. Né? O que a gente viu há um minuto atrás já é passado. Então, tudo que existe é aquilo que está por vir. E aparentemente, né, esse pensamento de Heráclito faz muito sentido. A criança, mesmo quando pequena, já percebe que as coisas mudam, que a família muda de casa, daqui a pouco o pai muda de emprego, daqui a pouco o seu próprio corpo está mudando, a criança está crescendo, a roupa que servia ontem já não serve mais hoje, o dentinho caiu, está vindo outro dente. Essa percepção da mudança, ela é muito inerente assim à nossa condição humana, né? E Heráclito está filosofando a partir daí, dizendo, tudo muda o tempo todo, permanentemente. E não é por acaso, galera, que Heráclito diz que o elemento que cria tudo, ou seja, a arqué, é o fogo, porque o fogo é um elemento dinâmico. Assim como o fogo consome a vida, e a gente tem que lembrar que nesse tempo aqui dos gregos, os corpos eram queimados, cremados, né? Dificilmente os gregos sepultavam seus mortos, então o corpo, ele tanto mantém o fogo, perdão, tanto mantém o corpo vivo, né? Porque cozinha o alimento, porque te mantém aquecido, para que tu mantenha o teu equilíbrio térmico, quanto o fogo depois vai consumir esse teu corpo, né? Ele tanto te mantém vivo quanto ele te mata. Então, o fogo, aquela ideia da chama em movimento, da dinâmica, o fogo que cria, que descria, que recria as coisas, né? Então, Heráclito vai tomar o fogo como se fosse arqué, justamente nesse sentido de mostrar que a realidade é feita por realmente muitas mudanças, né? Permanentemente mudando, digamos assim, né? E aí Parmênides briga com ele. Parmênides alega, olha, Heráclito, na verdade, está afirmando coisas baseado apenas no que os sentidos mostram. E eu estou tentando convencer vocês de que os sentidos nos enganam. Bueno, quanto a Heráclito, gurizada, nós temos uma música do Lulu Santos, da década de 80, que é aquela como uma onda, né, que diz que nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Quem é que viu a live do Lulu Santos? Acho que foi domingo, agora sei lá, né? E essa música fez muito sucesso, é um clássico da música brasileira, e Lulu Santos fez essa música baseada no pensamento do Heráclito, né? Essa ideia de que tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Beleza? Então, a gente tem esse primeiro grande confronto de ideias. Aí, a gente vai ter a escola da pluralidade, tá? E respondendo a uma pergunta que me fizeram antes, essa escola se chama assim porque Empédocles, que é o principal pensador dela, defendia que, na verdade, a arqué não é uma só, são quatro, certo? Então, por isso, pluralidade. Ele acredita numa pluralidade de arqués, né? Ele acha que o mundo, que as coisas que existem foram formadas por fogo, né? Ou melhor, vou começar por uma outra ordem. Água, fogo, terra e ar, né? Água, fogo, terra e ar. É a famosa doutrina dos quatro elementos que acaba entrando até para a astrologia depois, mais tarde acaba sendo incorporada, né? Então Empédocles dizia, na verdade não é o mar que é, não é só a água, não é só o fogo, não é só a terra, não é só o ar. As coisas que existem como uma combinação de porções de cada uma dessas arqués. Então, por isso, pluralidade. A ideia de vários, né? São vários elementos, na verdade, que servem como arqué, e a união entre esses elementos é que forma tudo. Aí, como é que as coisas acabam, terminam? Acontece uma erosão, acontece uma morte, né? Tudo que existe no mundo está submetido ao desgaste, ao perecimento, sejam seres vivos ou não vivos, né? Sejam uns ou outros. Então, Empédocles diz que, na verdade, os elementos vão se desagregando também, até o ser desaparecer por completo. Esses elementos retornam para a sua forma natural, voltam para a natureza e tal. Empédocles, gurizada, de alguma maneira é o pai da química, né? Porque ele está trabalhando com a ideia de composto. Então, segundo Empédocles, tudo que existe como uma composição desses quatro elementos: água, fogo, terra e ar.
né? Então, é composto. Então, ele está falando tanto da agregação de coisas quanto a desagregação de coisas, né? E segundo Empédocles, existem dois princípios no universo que determinam o surgimento e o fim das coisas. Existe o amor, é uma força cósmica. Para ele, o amor não é um amor romântico, assim, Romeu e Julieta, né? O amor para ele não é fogo que arde sem se ver, não é nada disso. Amor para ele é uma força cósmica que age sobre os quatro elementos, unindo esses elementos, e quando eles se unem, surge um novo ser, surge uma nova realidade, uma nova coisa no mundo, né? E existe uma outra força, que é a força oposta e equilibrada com o amor, que é o ódio. E aí ele explica a morte, a erosão, o desgaste, ou seja, o término, né, de qualquer coisa que exista na realidade. Então, ele acredita que há duas leis, a lei do amor e a lei do ódio, uma cria e outra descria as coisas, né, e que essas coisas todas são criadas ou descriadas a partir da junção ou da disjunção desses quatro elementos, água, fogo, terra e ar. Beleza? Então, por isso, pluralidade é a escola dele. E, por fim, a gente vai ter a escola atomista, tá, gurizada? Atomista, então, com Leucipo, que é o grande mestre de Demócrito, que vai ser o grande expoente dessa escola. Então, eles acham que tudo é formado por átomos e espaços vazios. O átomo, a partícula indivisível, né? Aquela coisa toda. Eles não conseguiam ver um átomo nessa época, né, gurizada? Mas eles utilizavam o raciocínio para tentar entender, né? Por exemplo, o raciocínio deles para chegar no átomo é assim: se eu pegar essa caneca aqui, vamos pegar a minha caneca de novo como exemplo, e se eu cortar ela no meio, aí eu pego a metade que sobrou e corto no meio de novo, e pego a metade que sobrou e corto no meio de novo, e pego a metade que sobrou e corto no meio de novo, e digamos que eu tenho uma serrinha microscópica e eu sempre vou conseguindo serrar o meio a partícula que sobra, vou serrando, vou serrando, vou serrando. E aí a pergunta que eles se fazem é: eu posso serrar então até o infinito? Né? Digamos hipoteticamente que eu tenho uma serrinha que vai diminuindo na mesma proporção que a partícula que eu quero serrar, né? Então o problema não é a limitação física da serra. Mas ainda assim, será que eu conseguiria serrar ao meio até o infinito? Aí eu ia cansar, parei e deu? E aí eles respondem: não, nós não poderíamos serrar isso daqui ao meio até o infinito. Por quê? Porque existe uma partícula básica que quando se chega nela, não se pode mais partir ao meio, porque é uma partícula indivisível, é o átomo. Então, tudo para eles é formado por átomos que circulam aleatoriamente no espaço vazio, que eles chamam de vácuo, né? E aí eles explicam a criação dos seres a partir da junção de átomos. Então, os átomos colidem aleatoriamente entre si, aleatoriamente, por obra do acaso. Então, o Demócrito é um pensador que trabalha muito com a ideia do acaso, e aí a gente pode até comparar um pouco ele com Empédocles, né? Empédocles dizia que um ser novo se forma quando o amor age sobre os elementos e junta eles. Demócrito diz não, um ser novo se cria, se forma, quando os átomos aleatoriamente colidem por aí. Não é intencional, não há nenhuma força universal que una ou desuna, né, os átomos, né, entre si. Tá, gente? Então, basicamente é isso. Agora a questão é: por que eles tentaram fazer esse tipo de raciocínio? Qual é a problemática que está envolvida ali? Eles estavam tentando resolver um problema. Se isso daqui é limitado, é um objeto finito, limitado, gente, vocês estão vendo que é um objeto limitado, né? Como é que eu sei que um objeto começa e termina em algum lugar? Nesse momento ela está começando aqui na minha mão e está terminando aqui no lugar, ou seja, eu consigo ver o começo e consigo ver o fim dela, né? Em todas as dimensões aqui, né? Então, como é que um corpo que é fisicamente limitado poderia ser dividido ao meio até o infinito, né? Matematicamente é possível a gente ir dividindo por 2 até o infinito, né? Mas um objeto concreto eu não posso dividir por 2 até o infinito, né? Porque ele é concreto, justamente porque ele é finito, né? Então não fecha, né? Se isso daqui é um objeto finito na sua forma integral, como é que serrando ao meio, dividindo em duas partes, sempre eu vou ter uma característica infinita nesse objeto? Entendido? Tá, gente? Então, com isso, a gente tem o pensamento pré-socrático, né? Tem outras coisas para falar a respeito deles, mas eu vou deixar para falar quando vocês fizerem as questões. Então, queria então, se vocês querem uma indicação, eu aproveito esse finalzinho de aula para dizer, tá? Eu queria que vocês chegassem na página 5, anotem aí por gentileza, tá? E fizessem a questão número 1, e depois, chegando na página 6, eu queria que vocês fizessem, vocês podem fazer todas, na verdade, né? Ali na página 6, já a lista que tem ali, que é a lista de testes, vocês podem fazer a questão número 2, que é uma questão da Mackenzie, né? A questão número 3,
a questão número 4, né? E eu acho que já está de boa medida, assim, para vocês se apropriarem do pensamento pré-socrático, tá? Beleza? Façam essas questões, gurizada, e aí na próxima, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, a gente tira, e aí tendo dúvidas e eu tirando, a gente encerra esse tema dos pré-socráticos e já passamos para Sócrates, Platão, aí a gente vai seguir mais firme aqui numa outra etapa da filosofia que é igualmente importante, beleza? Ó, foi um prazer novamente estar com vocês aqui, a gente está permanentemente pensando em vocês, gurizada, em como a gente vai ajudar vocês nesse panorama que a gente está vivendo, como é que a gente vai fazer para manter o foco e principalmente ajudar vocês a manterem o foco, não deixarem de olhar os estudos, haja o que houver, vai acontecer, o vestibular vai acontecer, está esperando vocês em algum momento, ainda nesse ano, então, muito importante aproveitar o nosso tempo focando, fazendo exercício, assistindo aula, tirando dúvida, etc, etc, etc. Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Se cuidem, estudem e qualquer coisa é só aprender a ajudar. Falou, gurizada. Valeu. Tchau, tchau.